existem alimentos que podem ajudar a cuidar da nossa visão. Eles vão fazer com que a nossa visão não seja tão afetada pelo que a gente faz diariamente de forma corriqueira. Hoje existem coisas que não existiam no passado. Por exemplo, nós estamos o tempo todo mexendo no celular, o tempo todo diante de alguma tela, seja na televisão, no computador, enfim, existem inúmeras telas que podem, de certa forma, agredir o nosso olho e afetar a nossa visão com o passar do tempo. Só que existem, como eu comentei, formas da gente tentar proteger o nosso olho, fazendo com que ele não tenha essa lesão tão facilmente e a nossa visão seja mantida de forma saudável e também de forma natural. É por isso que eu preparei uma lista para falar para vocês sobre alimentos que protegem a nossa visão, seja porque eles têm minerais ou nutrientes que são úteis para a saúde da nossa visão. Muito prazer, meu nome é Cristian Morato, eu sou médico e você está assistindo hoje mais um vídeo sobre saúde aqui no meu canal. Pessoal, eu hoje quero fazer diferente, eu quero começar direto já a falar desses alimentos. Primeiro, a gente tem que lembrar, que a nossa saúde, ela é muito importante do ponto de vista natural. Tem muitas pessoas que acham que o médico sempre gosta de passar medicamento. Na verdade, a gente passa medicamento quando é o único jeito de medicar a pessoa para ela não chegar a ficar muito doente ou ela melhorar da doença dela. Se a gente puder tratar de forma natural, como é o que a gente faz, por exemplo, no início daquele paciente que começou a ter pressão alta, a gente pede para ele fazer reeducação alimentar, para ele fazer dieta, para ele fazer atividade física. Então a gente tenta ir pro natural. Se não der certo, a gente passa medicação. E é isso que eu quero falar aqui com vocês. Nós temos um remedinho que existe para os olhos, que são os óculos, mas também existem formas naturais, como os alimentos, que podem ajudar a prevenir a lesão no nosso olho. Nós vamos começar falando de algumas vitaminas muito importantes, como por exemplo a vitamina A. A vitamina A ela é muito importante, principalmente para aquela nossa visão noturna. Eu vou dar um exemplo para você. Sabe quando você está em casa e de repente a energia cai? E aí do nada fica um breu na sua visão, só que aos poucos dá uma sensação que você volta a ver de novo aqueles móveis na sua casa, por mais que tá tudo escuro. Isso é uma adaptação que os seus olhos fazem junto com o seu cérebro para lembrar, junto com a memória visual, dos objetos que estão naquele lugar, e isso ajuda você a visualizar mais ou menos o que está acontecendo ali perto de você e como estão os móveis localizados ali. Se você tem uma falta de vitamina A, esse tempo de adaptação para você visualizar as coisas no escuro, ele é maior, ou seja, você vai ficar muito mais segundos naquele breu, naquele escuro, sem ver nada, até o momento onde sua visão começa a ver devagar as coisas. Se você tem bastante vitamina A no seu corpo, vamos dizer assim, bastante de forma equilibrada, então você vai ter um tempo mais curto para você se adaptar, então você se adapta rápido e aí pronto, você consegue ver de novo aqueles objetos no escuro. Existem vários alimentos ricos em vitamina A, mas enquanto eu converso sobre eles, alguns vão aparecendo ali para vocês. Se de repente eu esquecer de comentar, eles vão estar aparecendo o nome e o alimento para vocês no vídeo. Mas os que tem bastante vitamina A são a cenoura, o espinafre e a manga. Outro alimento muito importante para você que está atrás de uma saúde visual é a vitamina C. A vitamina C ela está presente em vários alimentos cítricos, eu acho que disso todo mundo sabe. Tem bastante vitamina C ali na laranja, bastante vitamina C na acerola, mas a vitamina C ela não é só importante porque a gente precisa de vitamina C no corpo. Não, pro olho ela é importante porque ela protege algo chamado mácula lá no nosso olho, que é uma estrutura da retina. Para isso não ficar muito teórico, você não entender bem o que é mácula, o que é retina, eu trouxe um desenho que eu quero mostrar para vocês e você finalmente vai entender como funciona a nossa visão. Nessa imagem, vocês estão vendo na parte de cima um olho. Então isso aqui é o nosso olho, nós temos as estruturas do olho, a íris, que é a parte coloridinha do olho, o preto, que é a pupila, que muita gente acha que a pupila, é preta, como eu acabei de falar, mas na verdade ela tem essa cor porque pela pupila entra a luz. Tudo que a gente vê, qualquer objeto, a luz do sol, ela vai entrar pela pupila, e dentro do olho é tudo escuro. Então, assim como você olhar para uma janela escura lá dentro, a pupila é a janela, E a íris, que é isso aqui, esse coloridinho, é como se fosse a cortina da nossa janela. Essa cortina às vezes abre quando a gente, por exemplo, tá no escuro, e ela fecha quando a gente tá num ambiente muito claro. Então, se você tá, por exemplo, diante da luz, você vai perceber que sua pupila vai ficar um pontinho bem pequenininho, porque
essa cortina fechou, né? Então ela deixou o pontinho ali pequenininho para não entrar muita luz, porque muita luz incomoda o olho. Você sabe muito bem, né? Se você colocar uma lanterna no seu olho, isso vai incomodar. Então a íris ela fica contraindo e relaxando. Quando a luz ela entra no nosso olho, né, pela pupila, a gente vai olhar essa imagem aqui de lado. Isso aqui é como se fosse um olho de lado. A gente tá olhando o olho pelo lado, tá? Um corte no olho assim, a gente tá olhando de lado. A luz ela tá entrando aqui, ó. Isso aqui é a pupila, tá, gente, ó? Aqui é a pupila e aqui seria dentro do olho. Então a luz ela entrou por aqui. Vou até rabiscar aqui para vocês para ficar meio facinho, ó. Então imagina que a luz tá entrando por aqui, ó. Isso aqui é um feixe de luz, tá? A luz tá entrando por aqui. A luz ela vai entrar e vai bater nessa estrutura do olho que a gente chama de cristalino. Ele é exatamente isso, é como se fosse uma lente. Esse cristalino vai fazer a luz, na hora que bate nele, refletir lá no fundo. E a luz vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. Ela vai cruzar aqui e vai cruzar aqui. Meio que dá uma invertida. Isso aqui é muito louco. Olha só, tenho certeza que poucos de vocês ouviram isso aí. Na hora que a luz bate no cristalino, é exatamente isso que acontece. Os feixes, eles cruzam. Na hora que eles cruzam, a imagem chega aqui atrás, nessa capinha amarela do nosso olho. É a parte mais de trás do olho, que é a famosa retina. É a região que tem um monte de receptor luminoso, um monte de receptor para luz, que vai detectar o que você tá vendo. Então é essa retina a estrutura que realmente vê os objetos. Eu costumo dizer que a retina é como se fosse a máquina fotográfica do nosso olho. Então ela vê o desenho chegando. Só que como a luz inverteu, né, ela cruzou dentro do cristalino, o objeto chega de ponta cabeça. Então é como se eu olhasse para você de pé, a sua cabeça tivesse chegado para baixo da minha retina e o seu pé tivesse chegado para cima da minha retina, né? Você chegou de ponta cabeça. Por que então que eu não vejo você de ponta cabeça quando eu estou te vendo? Pois é, na hora que essa imagem chega aqui, e eu tô explicando isso tudo, porque se você olhar bem, repara nisso aqui, ó. Tá vendo que tem uma estrutura na retina que tá meio para dentro? Pois é, isso aqui. E repare que ele tá bem no centro, ó, da entrada da pupila, ó. Tá vendo? Bem no centrão. Isso aqui é o que a gente chama de mácula. É ali que estão concentrados os receptores para cor, para visão bem nítida, né? Os famosos cones. Eles são receptores muito importantes para nossa visão. É eles que dão nitidez para a imagem. Então, na hora que essa imagem chegou invertida, tanto para os cones que estão aqui como para os outros receptores que estão na retina, né? A gente chama eles de bastonetes, os outros receptores. Toda essa informação visual vai viajar pela retina e vai entrar aqui, ó, no nervo óptico. Isso aqui amarelão é um nervo óptico. E o nervo óptico vai viajar lá pro nosso cérebro. Nessa imagem a gente vê esse nervo óptico levando informação para um cérebro. Então, ó, repare que aqui nós temos um nervo óptico. Aqui nós temos o outro. Vamos acompanhar só um deles, que é o que importa. Então esse nervo ele tá levando informação lá pro nosso cérebro. Então a gente tá vendo como se fosse uma imagem de cima do cérebro agora, não é mais uma visão lateral, tá? Então eu tô olhando como se fosse eu abrir a cabeça de uma pessoa e estou olhando por cima da cabeça dela. Então a informação vem aqui, vai fazer isso aqui que a gente chama de fibras ópticas radiadas, né, ou radiações ópticas, que é tipo um arquinho que ele faz, como se fosse um arco, né, os nervos vão fazer um arco para entrar no cérebro e vão lá para trás do seu cérebro, isso mesmo, eles vêm para cá na cabeça, eles vêm aqui para trás, e aí na hora que eles entram ali, é essa parte do cérebro, a parte posterior do cérebro que vai fazer a imagem virar, ele entende que a sua cabeça não fica no chão e que o seu pé não fica para cima, então ele vai virar a imagem e é ele que vai armazenar a imagem que você está vendo. Então é como se a nossa pupila fosse a nossa janela, a íris fosse a nossa cortina, a retina é como se fosse a nossa câmera e, muito importante, o cérebro é como se fosse o armazenamento da imagem e ele também ajuda a virar e colocar a imagem do jeito certo de novo. Então isso é muito importante. E a vitamina C, ela é muito importante para deixar aquela mácula que nós falamos, que tem aqueles receptores importantes para a visão nítida, saudável, continuar trabalhando e você não ter nenhum problema na sua nitidez da visão. Outra substância muito boa para a saúde dos seus olhos é a vitamina E. Ela tem efeito antioxidante. Isso significa que ela vai ter um efeito protetor anti-inflamatório, não deixando o acúmulo de radicais livres acontecer na sua visão. E os radicais livres, eles podem causar inflamação dos vasos, lesionar a estrutura do vaso do olho, e isso prejudica a visão da pessoa. Alimentos que contêm vitamina E são, por exemplo, amêndoas, sementes de girassol e também o abacate. Existem alguns minerais muito importantes também na saúde do olho, e eles você pode encontrar em alimentos, você pode suplementar, existem várias formas de adquirir essas substâncias. Por exemplo, o zinco, o selênio, o magnésio são fontes muito boas para a saúde dos nossos olhos. Além disso, a gente tem que lembrar que o cobre, ele também é muito importante na saúde dos olhos. A gente pode encontrar algumas dessas substâncias no fígado de boi, volto a repetir, na semente de girassol e também no abacate. Aquele peixe meio laranjadinho, né?
o salmão, ele também é uma fonte muito boa desses nutrientes. As proteínas, elas também são muito importantes na saúde dos olhos. A gente tem que entender que a proteína, ela não é só importante para a saúde muscular. Existem proteínas que têm vários tipos de aminoácidos diferentes. Antes de falar de aminoácidos, deixa eu fazer você entender como funciona a nossa alimentação com proteína. Quando você come proteína, o seu intestino e seu estômago, eles vão quebrar essa proteína em substâncias muito pequenininhas chamadas aminoácidos. Esses aminoácidos, eles vão ser absorvidos e vão para o seu sangue. Daí o seu corpo ele vai se encarregar de mandar esses aminoácidos para vários órgãos, para que esses órgãos possam utilizar esse aminoácido para alguma função. E aí pode ser para o músculo, pode ser para qualquer coisa, pessoal, para a pele, para o pelo, para a proteção da sua imunidade, para formar células, enfim, existem muitas funções de proteínas. É por isso que as proteínas ali no olho, elas também têm funções muito importantes. Só que você precisa de proteínas que contêm muitos aminoácidos diferentes que normalmente só vêm de uma alimentação que existe proteína animal. Então, se você optou por uma vida onde você não consome proteína animal, seria bom você procurar um nutricionista e de alguma forma suplementar as proteínas que estão em falta no seu organismo, porque existem aminoácidos que não estão presentes nos vegetais, por exemplo, para pessoas que só consomem vegetais. A gordura, ela também é importante para nossa saúde. E quando a gente fala de gordura, vai o colesterol do ovo, por exemplo, né? O colesterol, como nós já tínhamos explicado no vídeo, ele é uma gordura animal. E a gordura animal é importante também para a saúde do olho. Não estou falando para você viver à base de gordura, mas é importante você se alimentar de gorduras saudáveis, como os esfingolipídios, como os fosfolipídios, o ômega 3, que é uma gordura muito importante. Qualidade de vida, gente, é o principal. Ômega 3, não é verdade? E essas gorduras vocês encontram, por exemplo, no óleo de oliva, nos abacates, que volta a aparecer aqui na nossa lista, nas carnes vermelhas, né, que contém essa gordura animal, como nós comentamos. Consumo adequado de coco também é importante para a sua saúde visual, e os ovos também possuem essa substância. Além disso, vocês não podem esquecer de consumir espinafre e vegetais de folhas verdes, que eles também são muito importantes na saúde do seu olho, e eles contêm bastante desses nutrientes e minerais que nós comentamos aqui. As frutas vermelhas, elas também têm um papel antioxidante importante, que é aquele papel, como nós comentamos, evitando o acúmulo de radicais livres. E quando a gente falou de peixe, que eu tinha comentado para vocês do salmão, ele não é o único que ajuda a proteger a saúde visual. A gente também tem o atum e a sardinha, que são peixes mais baratos e que são de mais fácil acesso para a maioria das pessoas, que também vão ajudar na saúde dos olhos, porque eles contêm ômega 3, por exemplo, e vários outros nutrientes que eu já citei aqui no vídeo para vocês. Só que eu tô numa condição que eu já tive lesão nos olhos, eu já tenho algum problema de vista, o que eu posso fazer para tentar prevenir isso além da minha alimentação? O que vocês podem fazer é o de sempre que eu já comentei aqui, seguir primeiro a orientação médica. Então, se o seu médico passou para você um óculos, né, para você utilizar, continue utilizando o óculos. E eu vou bater nessa tecla porque recentemente eu tenho visto muito um anúncio nas redes sociais de uma mulher, que não vale citar o nome aqui, que ela tá supostamente dando cursos para você voltar a ter a visão normal. Pessoal, nenhum curso que você pague vai fazer o seu olho voltar a funcionar de jeito certo. Não tem um curso que você vai pagar que sua visão vai voltar milagrosamente. É tipo eu anunciar um curso para você ser saudável. Isso não existe. Então, não cai nessa. Não larga o seu óculos para ir numa dessa de curso para ter uma visão normal de novo, né? Treinamento da visão é a moda desse curso aí. Então, não cai nessas ideias. E outra coisa, se você tá utilizando óculos e você fica muito tempo na frente de telas, é importante você utilizar um filtro de luz azul no óculos. Filtro de luz azul você consegue diretamente na ótica mesmo. E normalmente os vendedores eles já te dão como opção, né? Afinal de contas aumenta um pouquinho o preço. Mas ele é importante porque ele vai proteger justamente a sua visão contra essas telas que a gente comentou bastante no início do vídeo. E antes de você ir embora, eu vou deixar aqui um aviso. Não se esquece de você curtir esse vídeo, que é muito importante. Compartilhar esse vídeo para alguma pessoa que você acha que precisa saber um pouco mais sobre como cuidar da visão. Além disso, se inscreve no canal e deixa o seu curtir, isso é muito importante. Ativa o sininho de notificação também, você vai ficar sendo avisado sempre que eu postar vídeo novo. Nós postamos pelo menos 2 vídeos por semana, eu vou tentar postar mais vídeos aqui no canal nos próximos dias. Eu vou ficando por aqui, antes de ir embora eu vou deixar recomendado 2 vídeos aqui do lado, vocês podem clicar em qualquer um desses 2 vídeos. A gente se vê na próxima, nunca se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!